Olá, 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 meu aluno DLX. Vamos falar sobre protocolos. O que são os protocolos? Presta atenção. Quando a gente tem uma rede, eu falei para você que a gente tem a estrutura física, né, a placa de rede, os cabos, o TP, coaxial, fibra ótica, enfim. E a gente tem a estrutura lógica. A estrutura lógica são os softwares e os protocolos. Os protocolos são regras de comunicação para que os dispositivos conectados numa rede, eles conversem. E eu vou passar para você aqui alguns dos protocolos mais cobrados em prova de concurso público, tá? Então a gente vai começar falando aqui sobre o protocolo FTP. O protocolo FTP, ó, P de protocolo, T de transferência, F file arquivo. Eles são protocolos de transferência. Ele é um protocolo, né, de transferência de arquivos. Responsáveis, então, gente, pelo download e upload. Tá? Então, isso é bem comum de cair em prova, o protocolo FTP. Outro protocolo que a gente tem que saber é o protocolo HTTP, o HTTPS, SSL, TLS. Tá? Então, aqui são outros protocolos bem importantes. Então, olha só. P de protocolo, T de transferência, HT hipertexto. Então, esse aqui é um protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de hipertexto. Então, esse protocolo é o responsável por transferir a informação para o navegador. Você não tem lá no navegador, no Google Chrome, no Mozilla Firefox, lá, HTTP, né, né? Então, isso é importante. É no navegador. Então, o protocolo de transferência de hipertexto vai transferir a informação para o navegador. Tudo que for web, eu preciso desse protocolo HTTP. Então, webmail, né? Cuidado que o examinador pode colocar esse tipo de pegadinha assim na tua prova. E o que é o HTTPS? Ele é a junção do HTTP mais SSL ou TLS. O que são esses protocolos? Protocolos de segurança. Então, aqui a gente tem protocolos de segurança. SSL ou TLS são protocolos de segurança. É quando a gente tem criptografia. É quando aparece lá no navegador o cadeadinho. Então, isso aqui pode cair na tua prova, tá? É algo assim bem importante para a tua prova. Tem que estudar aqui essa parte, então, dos protocolos, certo? Faz bastante questão, tá? O FPR não tem cobrado muito ultimamente os protocolos, mas pode vir, sim, aqui na tua prova, ok? Bom, além desses protocolos aqui, outro que eu quero falar para você é o protocolo IP. Protocolo IP, protocolo de internet. Então, aqui, o que a gente tem? Olha só, o IP, ele é sempre endereçamento. Mas o que pode cair na tua prova são as versões do IP, que são IPv4, IPv6, tá? Então, presta atenção, são dados bem técnicos aqui, mas você tem que saber isso aqui. Olha só, um exemplo de IPv4. 200.200.200.200. Então, perceba que eu tenho aqui 4 pedacinhos separados por um ponto.
Esses pedacinhos são chamados de octetos. Então, agora eu já não tenho mais 4 pedacinhos. Eu tenho 4, como que é formado o IPv4? 4 octetos separados por um ponto, sendo que cada octeto pode ter números de 0 até 255. Então, se eu tivesse aqui, assim, 200, 280, 200.200, eu teria um IP inválido, porque eu tenho um número aqui que é maior do que 255. Gente, isso é questão muito fácil de prova e que muita gente erra. Por quê? Porque é fácil isso que eu estou passando para vocês? É mais você saber, a estrutura do IPv4 é assim, 4 octetos separados por ponto, cada octeto vai de 0 a 255. Gente, é fácil memorizar isso, não é difícil não. Agora, se a pessoa não sabe da existência desse conceito, isso aqui se torna um bicho de 7 cabeças, ela não vai saber responder isso aqui na prova, ok? Então, não esquece disso. Bem, muita gente erra isso aqui, muitão de gente erra isso aqui. Bom, todos esses octetos aqui, eles somam 32 bits, tá? 32 bits. Os 4 octetos somam 32 bits. Então, eu tenho que colocar aqui. Eu tenho 4 octetos, né? 4 octetos, ok? E o IPv4, ele consegue identificar mais de 4 bilhões de dispositivos conectados na internet. Então, presta atenção. Se eu tenho uma rede local, que é o que eu acho que vai cair de rede da tua prova, na verdade, se eu tenho uma rede local, numa rede na minha casa, que é uma rede local, uma rede na minha casa, lá com o cabo UTP, e você tem uma rede aí na tua casa. Pergunto, o IP do meu computador aqui pode ser o mesmo IP do teu computador aí? Sim, porque essas redes não se comunicam. Agora, quando a gente fala de internet, por isso que a gente tem ali as faixas de IP, mas isso não creio que vá para a tua prova. Quando a gente fala de internet, todos os dispositivos que estão conectados na internet, eles precisam de um IP diferente um do outro, né? É aí que entra o IPv4. 4 bilhões de dispositivos, gente. Você acha que é suficiente? Você acha que existe menos de 4 bilhões de dispositivos conectados à internet? Não, existe muito mais. E é por isso que o IPv4 ele não deu mais conta de identificar todos esses dispositivos, smartphone, computador, tablet, smart TV, tudo isso, gente, tem um chip, tem um IP. Que é o endereço lógico, não esqueça que o endereço físico é o endereço MAC, não esquece disso, né? E é por isso que surgiu o IPv6. Então, já teve questão de prova que falou assim, esse V4 é porque tem 4 octetos. Não é. Não se iluda. Esse V4 é de versão 4, assim como o V6 é de versão 6. Então, lá na tua prova, pode cair essa estrutura dos IPs, ok? E como que é o IPv6? Para começar, gente, ele identifica cerca de 340 decilhões de dispositivos na internet. Gente, que número que é esse aqui? Não sei. Sei que se fosse em dinheiro, eu acho que é assim, muitas gerações para gastar isso aqui. Mesmo que a pessoa fosse competente em gastar, né? É muita coisa. 341 decilhões de dispositivos. Só que ele usa uma tabela chamada hexadecimal, que quando é prova da Polícia Federal, você tem que, desculpa, você tem que estudar melhor essa tabelinha aqui. Mas no caso de vocês, não há essa necessidade. Você só tem que saber que o IPv6, ele é baseado nessa tabela chamada hexadecimal. Isso vai para a prova. Que é uma tabela, gente, que contém números de 0 a 9 e letras de A a F. E é por isso que o IPv6 ele é formado por 8 octetos,
Cada octeto tem até 4 caracteres aqui que estão dentro da tabela hexadecimal. Então, esses caracteres aqui tem que estar dentro, né, de 0 a 9 de A a F. Hexadecimal porque vai até 16. Só que não se representa, né, um número ali, o 10. Tem 2 dígitos. Então, o 10 é representado pelo A, o 11 pelo B, por isso que usa letras também, tá? Mas isso só por curiosidade aqui. Então, olha só. E você vai fazer 8 vezes isso aqui. E os octetos, perceba que os octetos, então, eles são separados por 2 pontos e não por um pontinho só. Eu tenho 8 octetos, o dobro do que eu tenho aqui no IPv4, e pontinho também é o dobro, porque o IPv4 é separado por um ponto e o IPv6 por 2 pontinhos. E eu posso ter isso aqui, olha só. Se eu tiver isso aqui, é porque eu tenho um octeto oculto formado só por zeros. Isso pode estar na tua prova também. E o IPv6, ele soma 128 bits, ok? Então, essas são as informações que você precisa saber sobre o IPv4 e sobre o IPv6. E agora, a gente vai falar sobre os protocolos de e-mail. Então, a gente vai falar aqui sobre o SMTP, o POP e o IMAP. Tem lá correio eletrônico? Tem correio eletrônico, que são os protocolos de e-mail. Então, o SMTP é o protocolo de envio de e-mail. Tem professor até que fala, ó, sua mensagem está partindo. Eu já falo que é S de saída. O protocolo está saindo, o e-mail está saindo do teu computador, está sendo enviado. Então, vai ser cobrado na tua prova como um protocolo de envio de e-mail, certo? O POP ou POP3, pode estar na tua prova, ele é recebimento. E o IMAP, que pode ser IMAP 4, ele é um protocolo de acesso aos servidores. Então, enquanto o SMTP é para envio, o POP é recebimento, é o protocolo utilizado para você receber e-mails, e o IMAP é o protocolo de acesso aos servidores. E a gente tem que entender agora esses dois protocolos aqui. Porque com os dois, na verdade, os dois são protocolos de recebimento, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado quando cobrar esses dois protocolos, o POP e o IMAP. Os dois são de recebimento, só que eles trabalham de forma diferente, tá? E é o que a gente vai estudar agora. E se na tua questão tiver assim, assinale um protocolo de recebimento de e-mail e tá alternativa A, POP, alternativa B, IMAP, vai no POP, tá? Mas os dois podem cair como recebimento também, ok? Então, creio que não chegue nessa questão assim, meio angústia, né? Creio que não chegue nisso, tá? Mas para você ter cuidado aqui com essa questão. Bom, então vamos ver aqui a diferença, o conceito do POP e do IMAP, ok? Então, olha só, a gente tem aquela estrutura que a gente já estudou, chamada lá cliente servidor. Então, a gente vai ver primeiro aqui com o POP. O que acontece aqui? Você está usando lá um gerenciador de e-mail, por exemplo, o Outlook, e você clica lá naquele botãozinho receber e enviar e-mail. O que acontece? Tudo que está na tua caixa de e-mail é enviado para o servidor de e-mail, e o que está lá no servidor de e-mail é enviado para você. E todos esses e-mails vão ficar lá no seu HD. Então, você precisa da internet no momento de receber esses e-mails, porque depois, vamos supor que você deixe para ler esses e-mails amanhã. Ok, e
Caiu a internet, desgraceira, caiu a internet. Ok, esses e-mails, gente, já estão no seu HD, ou seja, eles já estão local. Você não precisa de internet para acessar o teu HD, você não precisa de rede para acessar o teu HD. Entende? Então, você só precisa de internet para receber esses e-mails. Aí pensa assim, você tem um outro computador ali do ladinho, você quer acessar esses e-mails. Pelo meio padrão, você não acessa, porque esses e-mails estão no teu HD. Ah, eu vou formatar o meu computador. Ok, formate, mas você vai perder todos esses e-mails que estão no seu HD. Percebe? Agora, quando a gente fala do IMAP, ó, servidor e cliente, aquela estrutura que a gente já conhece, que a gente estuda lá em redes, tá? Se você não estudou, você tem que ver o conceito lá. O que acontece aqui? O IMAP, ele é o preferido de webmail. O que é o webmail? É o e-mail que eu uso no navegador. Tudo que é web, eu uso o navegador, que eu já falei isso para vocês lá no HTTP. Então, é o Gmail, é o Hotmail, é o Yahoo, certo? O que acontece aqui? Quando eu recebo um e-mail lá no meu Gmail, eu, que sou o cliente, acesso o servidor do Gmail e os meus e-mails estão lá no HD do servidor. Veja, aqui no POP eu recebo os e-mails, olha só, eu recebo, eles são transferidos, eu recebo os e-mails no meu HD. Aqui eu simplesmente acesso o HD do servidor, por isso que o IMAP é o acesso ao servidor. Então, se eu formatar meu computador, eu perco os e-mails? Não, porque esses e-mails estão no HD do servidor. Se eu recebi esses e-mails, né, alguém me enviou o e-mail hoje, eu vi que a pessoa me enviou, já acessei esse e-mail, amanhã eu quero ler de novo esse e-mail. Consigo? Se eu tiver internet, eu consigo. Porque esses e-mails não estão no meu HD. Eu tenho que acessar o HD do servidor e para acessar o HD do servidor eu preciso sempre de internet, tá? Do servidor de e-mail, sempre de internet. Se eu viajar lá para o Japão e eu quiser acessar o meu e-mail, consigo? Desde que eu tenha um computador, um smartphone, eu tenha o meu usuário e senha para fazer o login e internet, eu acesso o servidor. Então, por isso que o IMAP, ele é o protocolo de acesso aos servidores e o POP, ele é o protocolo de recebimento de e-mail, ok? Então, esses protocolos que eu passei para vocês são os protocolos mais importantes aqui para a tua prova. Esses protocolos você tem que saber, estuda eles, resolve questões sobre eles para não pegar você de surpresa de jeito nenhum, ok? Então, grande beijo para você, bons estudos e até uma próxima aula.